Se me pedirem para eu definir em apenas uma palavra como é que foi a viagem para Orlando junto com a comunidade online de diabetes The Doc para participar do Congresso Americano de Diabetes, eu diria transformadora. Foi transformadora principalmente na minha forma de pensar sobre o diabetes e como que ele de fato impacta na minha rotina sem eu nem perceber. Foi uma viagem muito emocionante, com histórias incríveis, momentos inesquecíveis e pessoas que eu quero levar pra minha vida toda. Eu vou te contar tudo no vídeo de hoje. Oi, gotinhas! Eu sou a Bia Bética e te ensino sobre diabetes. Eu sou comunicadora em diabetes, empreendedora há mais de 9 anos e estudo biomedicina. A minha missão é educar sobre o diabetes de forma simples e leve, para que todo mundo possa se inspirar e ter um autocuidado e assim diminuir os riscos de complicações do diabetes. Seja bem-vindo ao meu canal. Gotinhas, eu tenho tanta coisa para contar para vocês que eu vou precisar separar esse vídeo em 3 partes para não ficar um documentário gigante. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a experiência no geral e como que o intercâmbio entre pessoas com diabetes mudou praticamente a minha perspectiva sobre algumas coisas a nível bem pessoal mesmo. Na parte 2, a gente vai falar sobre o que tem de novo, né, em tecnologias vindo para o Brasil ainda esse ano. Eu, inclusive, entrevistei o presidente da Medtronic Global e ele me contou, deu um spoiler do que ele vai trazer para o Brasil esse ano pra gente, além de novos sensores que já chegaram aqui no nosso mercado brasileiro. No dia que você está assistindo esse vídeo, eu vou inclusive estar participando de um evento da Abbott sobre o Libre 2 Plus, né? E eu vou trazer as novidades para vocês nesse próximo vídeo. Já na parte 3, eu vou falar sobre as sessões científicas, né, as palestras que tiveram que mais me chamaram a atenção e o que a gente vai ter de novo sobre diretrizes, tratamentos, avanços nas pesquisas sobre diabetes e etc. Comenta então o que você quer saber sobre as novidades do diabetes para eu poder colocar no roteiro dos próximos vídeos. Como definir o que é o The Doc? Em uma frase, é uma comunidade online de pessoas com diabetes que começou na Alemanha, mas hoje tem mais de 600 pessoas com diabetes em todo o mundo. Eles têm um programa de bolsa de estudos para pessoas com diabetes de diversos países diferentes participarem de congressos e eventos sobre diabetes. Incrível, né? Eles já existem há mais de 15 anos na Alemanha, mas há poucos anos começaram a expandir para outros países. Eu, por exemplo, só fui conhecer ano passado e me inscrevi para participar. A primeira bolsa de estudo que eu ganhei foi para o IASD e para o SPAD, mas de forma virtual. Ou seja, eu ganhei acesso virtual para todas as conferências, mas eu não participei em pessoa e não conheci outras pessoas com diabetes. Geralmente, a primeira bolsa que você ganha é a virtual e depois você concorre para os presenciais. Agora, quem ganha outra bolsa de estudos presencial participa do evento de forma presencial. Ganha passagem, hospedagem, inscrição para o evento, que geralmente custa mais de $1.000, ou seja, precisa valorizar essa bolsa porque ela custa caro. Então, participando de forma presencial, você vai conectar pessoalmente com outras pessoas com diabetes de outros países, além também de ter acesso, né, nas sessões e ao hall de exibidores ali das marcas que patrocinam o evento, que vão apresentar as suas tecnologias e novidades dos participantes do evento. Esse evento que eu fui foi o 84º Congresso Americano de Diabetes e reuniu mais de 11 mil pessoas em um só lugar. O lugar era gigantesco e lindo, tinha várias sessões acontecendo ao mesmo tempo, então precisava se organizar para saber quais eram as suas prioridades, qual que você queria ver primeiro, etc. Mas elas todas vão ficar disponíveis no online para quem se inscreveu e quiser assistir depois, então você não vai perder nada, né? Eu, por exemplo, assisti algumas sobre educação em diabetes, obviamente, né? Sobre o autocuidado, mas eu não consegui assistir todas elas porque eu estava socializando também bastante. Então eu vou assistir algumas, né, sobre a relação da infecção do Covid e o diagnóstico do diabetes tipo 1, sobre prevenção de diabetes tipo 1, se é isso mesmo que você ouviu, e também sobre outras novidades, porque afinal a Sociedade Americana de Diabetes é basicamente o nosso guia, né, de todo mundo, né, do mundo inteiro em relação às diretrizes e cuidados do diabetes. Quando eu disse que não consegui participar de algumas sessões porque eu estava socializando, é porque, de fato, um dos objetivos do The Doc é esse intercâmbio de informações entre culturas e realidades. Então, sim, fofocar também faz parte do pacote das coisas que eram esperadas da gente fazer. Isso não foi exatamente explicado, mas eu entendo que um dos objetivos é fazer a gente sair da própria bolha e olhar para o lado, para outras realidades também. E eu fiz muito isso nesses últimos 5 dias.
E assim, eu cheguei de viagem hoje e vim correndo gravar com a roupa que eu tava de viagem, pra ter tudo fresco na minha cabeça. Eu escrevi esse roteiro aqui no avião, voltando pro Brasil, inclusive. Mas voltando, eu fiquei 5, 6 dias falando inglês o tempo inteiro com pessoas de realidades completamente diferentes da minha. Tinha gente da Nova Zelândia, da Austrália, do Paquistão, África do Sul, Islândia, Inglaterra, Grécia, Índia, Estados Unidos e Brasil. Tinha desde pessoas que ganhavam todos os insumos e tinham completo acesso à saúde pública de qualidade e até pessoas com complicações graves por falta de acesso, falta de insulina e educação em diabetes. E me dói ver isso porque, assim, depende muito de cada país, ainda não é um consenso mundial, né, o acesso à tecnologia e educação a diabetes, infelizmente. Mas aos poucos a gente tá chegando lá e eu tenho fé que isso vai mudando conforme a gente vai tendo mais pesquisa, né, mais desses eventos, mais tecnologias, isso vai mudando e vai melhorando. Eu pude conversar sobre acesso ao tratamento, educação, tecnologia e, é claro, também sobre o básico, por exemplo, como é que eles preferem tratar uma hipoglicemia, com açúcar ou com alguma outra coisa. Eles entendem sobre cetonas, o que eles fazem caso tenha uma emergência médica. Eles ligam pro médico ou vão pro hospital direto. E por esse motivo todo, eu vou voltar com o quadro Diabetes pelo Mundo e eu vou entrevistar cada um deles em vídeo para vocês poderem conhecer a história de cada um. Então, se você gostou disso, comenta aqui embaixo com um coração, né, e o nome do país que você gostaria de saber mais sobre a rotina com diabetes que eu vou trazer para vocês em vídeo. Agora vamos falar sobre mudança de paradigma. Eu sempre vivi bem com diabetes a minha vida inteira e eu nunca vi o diagnóstico como, né, algo ruim ou péssimo. E eu continuo não vendo. Mas isso não quer dizer que de fato esteja tudo bem com isso sempre. Obviamente que na primeira oportunidade eu escolheria não ter mais diabetes, eu daria pra qualquer pessoa que quisesse. Mas eu me acostumei a não ser um problema e a internalizar muitos desconfortos pra não ser um problema pra ninguém também, pra não incomodar ninguém. Eu nunca tinha pensado nisso antes até conversar com ele sobre isso. A gente tende a guardar pra gente, a vestir uma máscara, né, de que tá tudo bem, mesmo quando não tá. Durante, por exemplo, uma hipoglicemia na rua ou um sintoma de cetona alta, a gente quer mostrar que a gente pode conviver bem com diabetes, mas a gente não deveria ter que mascarar o que a gente tá sentindo só pra deixar as pessoas que estão à nossa volta confortáveis, sabe? Quando a glicemia não tá boa, a gente se sente mal mesmo. E muitas vezes eu me pego falando que eu tô bem, só pra não incomodar ninguém. Mas eu não acho que a gente devia fazer isso sempre. Eu acho que a gente não devia se sentir culpado em pedir ajuda. Você concorda com isso? Me conta nos comentários o que você acha sobre isso. E assim, uma forma de ajudar melhor a lidar com diabetes é através de produtos que vão dar uma cor na rotina e a loja Biabética, que é a minha loja online, pode te ajudar com isso. Eu vou deixar o QR Code aqui do lado para você poder dar uma olhada no site e se apaixonar pelos estojos térmicos, mochilas, adesivos decorativos, tudo para facilitar a rotina ao mesmo tempo que inspira o autocuidado. A gente envia para todo o Brasil, divide até 4 vezes sem juros no cartão e tem desconto para quem escolheu o Pix. Eu espero que você goste e faça diferença na sua vida com diabetes. Em relação à alimentação e à glicemia, foi um desafio à parte, tá? Lá eles comem muita gordura e o café da manhã do meu hotel era bem americano. Mas eu consegui ficar relativamente bem na meta, tá? Eu comi o famoso ovos com bacon e panquecas e eu confesso que eu prefiro o meu pão francês com ovo mexido e minha crepioca. Apesar do café da manhã do hotel ter opções bem americanas, também tinha frutas e opções com fibras e eu percebi que eles comem bastante frutas no café da manhã, né? As pessoas com diabetes que eu conheci. E eu achei isso ótimo, porque também tem educação nutricional ali, né? Sobre alimentação saudável. Quem não era dos Estados Unidos comeu o café da manhã tradicional americano e teve hiper depois. Eu tive, por exemplo. E ver as variações de glicemia de todo mundo, glicemia em MGDL ou em MOL, e fazer as conversões foi muito interessante e acolhedor. Foi muito divertido. Em relação às tecnologias que estão vindo para o Brasil, a gente tem 3 novidades. 2 delas tinha stand lá no ADA e no próximo vídeo eu vou contar em detalhes para vocês. Eu entrevistei o vice-presidente da Medtronic Global para saber o que a gente tem de lançamento, né, aqui no Brasil esse ano ainda e vocês não têm noção do que tá por vir. Eu posso dar um spoiler em relação às 3 novidades. Não é só para quem usa bomba de insulina. E com isso, eu deixo vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Por favor, comenta a sua opinião aqui embaixo, né, sobre esse vídeo e compartilha com outras pessoas para poderem também aprender sobre diabetes. Não esquece de se inscrever no canal para poder receber mais vídeos como esse. Um beijo e até a próxima. A parte 2 vai sair em breve, então fica atenta por aí.